Antes de ontem, um amigo meu pediu para eu dar uma olhada num documentário e dizer o que eu achava. É um documentário, acho que de 2007 ou 2008, chamado Zeitgeist. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Bom, resumo de conversa. Eu assisti, achei muito interessante e queria falar sobre como que a gente poderia pensar algumas coisas em relação a esse documentário. Para quem não viu, vou tentar deixar um link brevemente para quem não viu. É um documentário dividido em 3 partes. A primeira fala sobre o catolicismo, no sentido de mostrar como que Jesus Cristo é uma figura talvez inventada. Ele tem muitos paralelos com outras figuras mitológicas, no Egito Antigo, na mitologia grega, etc. Tem personagens muito parecidos. E mostrar como, na verdade, esses personagens são todos metáforas para o Sol e para a adoração que os seres humanos sempre tiveram em relação ao Sol, e as relações astrológicas e astronômicas e tudo mais. Bom, tudo bem. Essa primeira parte é basicamente inteira no sentido de desmistificar certos mitos ou certas mentiras do catolicismo e tentar mostrar uma verdade. Estou colocando tudo entre aspas, tá? Colocar uma verdade que é de que nós somos enganados pela religião. Muito bem. Segunda parte. A segunda parte é sobre o atentado que aconteceu nos Estados Unidos em 2001, 11 de setembro, onde os 2 aviões bateram nas Torres Gêmeas. E o documentário tenta mostrar como que aquele atentado terrorista, na verdade, não foi um atentado terrorista, mas foi uma maquinação dos governos e dos interesses bancários para produzir uma guerra, ou seja, que aquelas 3.000 pessoas que morreram nas Torres Gêmeas foram assassinadas pelo próprio governo, em conluio, em tramação, em conspiração com certos interesses bancários, econômicos. Então que a explicação oficial do que tinha acontecido era uma mentira e que a verdade era essa conspiração. Ok. Terceira parte e última é sobre os bancos e a existência e desenvolvimento dos bancos nas sociedades capitalistas e sobre como os bancos controlam a nossa vida e decidem os destinos financeiros de um país e assim por diante. Ok, o documentário tem alguns erros factuais aqui e ali, especificamente sobre como funciona juros, alguns problemas descritivos no caso da mitologia, mas eu não vou tratar disso hoje. Eu queria falar sobre essa questão da verdade e da mentira. A gente vive numa época difícil para a verdade e para a mentira. A verdade e para a mentira são, como vocês muito bem sabem, amigas. Uma precisa da outra para existir. Tem aquilo que é verdadeiro e tem aquilo que é falso. A gente vive numa época hoje em dia onde essa coisa é difícil de distinguir. Por exemplo, no caso do fake news, e no caso de mais um monte de situações onde essa divisão entre verdade e mentira é meio embaçada, onde as pessoas não estão mais tão seguras de onde conseguir a verdade, ou como distinguir a mentira, ou se esse estatuto de coisas ainda é relevante. Vou te dar um exemplo. Em 2016, o Donald Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos, mesmo tendo falado inúmeras mentiras factuais, quero dizer assim, sobre, por exemplo, quantas pessoas tinham num evento, ou quanto dinheiro tinha sido perdido num negócio, ou ganho em outro, ou, enfim, mentiras factuais mesmo. Ele falou inúmeras durante a campanha, e mesmo assim ele ganhou a presidência. Quer dizer, está aí a evidência de um momento na história onde a verdade já não tem mais o estatuto que ela tinha, já não tem mais a importância que ela tinha em algum outro momento. No momento da ciência, no momento do jornalismo, no momento onde essas instituições tinham todo o poder e todo o direito de falar. Aconteceu que com o advento das tecnologias digitais, inclusive o YouTube, outras vozes que não as institucionais, as da ciência, as do direito, as do jornalismo, etc., começaram a participar da conversa. E quando elas começaram a participar da conversa, elas começaram a diluir a importância que essas instituições dão para coisas como certeza, verdade, perícia, precisão e etc. Mas o que é realmente interessante sobre o documentário, que eu queria chamar a atenção, é a questão da paranoia. Quer dizer, a paranoia, originalmente pensada em termos clínicos, né? Psiquiátricos primeiro e depois de 1900 em termos psicanalíticos também,
Mas eu queria falar um pouco sobre a questão da paranoia nesse sentido mais social do termo. Essa forma de discurso onde a gente tem uma desconfiança profunda nas instituições e as consequências às quais isso pode levar. Porque como diz o bom ditado, né, só porque eu sou paranoico não significa que eles não estão atrás da gente, né? Quer dizer, só porque a gente é paranoico não significa que não tenham motivos para estar desconfiado das instituições. Realmente, muitas das nossas instituições falharam com a gente, né? A instituição jurídica, por exemplo, falhou com o Brasil nesses últimos anos, né? A instituição científica nos últimos 100 anos, por exemplo, falhou em proteger o mundo das suas próprias invenções, né? O jornalismo, como a gente sabe, por exemplo, no caso da Globo e da parceria que ela teve com a ditadura militar, e isso não foi só no Brasil, isso aconteceu em muitos países. Quer dizer, as instituições, em certo nível, falharam com a gente. Então, uma resposta paranoica parece adequada. Tipo assim, não vamos continuar confiando nas instituições que nos desapontaram. Zeitgeist, então, é um filme que manifesta essa paranoia, essa desconfiança das instituições que sustentaram a sociedade até a virada do século 20 para 21. Por outro lado, como eu já disse, acho que no meu primeiro vídeo, a gente tem que ter cuidado com essas exceções identificatórias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, a gente tem que ter cuidado com esse nível no qual a gente se identifica com alguma coisa. Bom, as instituições falharam comigo, então não vou mais ouvir ninguém que fale desse ponto de vista, não vou mais conversar com nenhuma dessas instituições, não vou mais confiar em nenhuma delas de forma nenhuma, e aí acaba votando em figuras como, por exemplo, o Trump ou aqui no Brasil agora o Bolsonaro. Quer dizer, essas personalidades são personalidades que pegam essa desconfiança, pegam essa paranoia e destilam numa forma de consumo, numa forma de produto. É isso que eles estão vendendo pra gente, paranoia. E é isso que a gente tem que evitar um pouco, comprar assim com tanta prontidão, com tanta empolgação, esse medo, porque o medo não é uma disposição social que a gente devia estar incentivando, que a gente devia estar alimentando. É verdade que as nossas instituições precisam de reformulações, mas a gente não pode desistir do tecido que segura a nossa sociedade junto. Porque se a gente desistir desse tecido, dessas instituições, aí a gente está rendido aos lobos, aos trapaceiros e aos mercadores de esperanças vãs e promessas incumpríveis, como por exemplo Donald Trump e Jair Bolsonaro. Ah, esqueci de falar. Se esse canal for de interesse, se vocês quiserem continuar conversando, façam suas perguntas aqui embaixo, fiquem à vontade para falar qualquer coisa e a gente continua conversando por aqui, tá bom? Beijos, tchau!